Meus amados irmãos, nessa Páscoa de 2007, Deus colocou no nosso coração refletir sobre este tema, a Páscoa e as nossas escolhas. No dia 2/4, há 3 domingos, o pastor Sandro refletiu com a gente sobre a escolha de Judas. Nós vimos que Judas, por um lado, escolhe seguir a Jesus. Judas era um dos 12. Mas, por outro lado, Judas escolhe trair a Jesus. No domingo passado, o pastor Sandro nos trouxe a reflexão sobre a escolha que Pilatos fez. E nós vimos que Pilatos escolhe não se comprometer com Jesus. Pilatos até fica impressionado com Jesus. Pilatos chega a ficar interessado naquele homem, Jesus Cristo. Mas no final das contas, ele literalmente lava as suas mãos. Ele não se considera culpado. O que Pilatos não entendeu, e foi isso que nós aprendemos, é que um relacionamento com Jesus envolve compromisso. Ele não se comprometeu. Em meio às escolhas, tanto de Judas quanto de Pilatos, o pastor Sandro nos revelou, baseado na palavra de Deus, que Jesus também faz uma escolha. Jesus faz uma escolha por nós. Jesus é quem nos chama para segui-lo. A iniciativa é sempre dele. Jesus, diferente de nós, não nos trai. Por isso nós podemos sempre confiar em Jesus. Jesus, ele se entrega literalmente por amor a nós. É o que diz João 15:3, que vai aparecer aí para vocês. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Essa é a mensagem da Páscoa. É essa a essência da Páscoa. A escolha que Deus, por meio de Jesus Cristo, fez por nós. Uma escolha de amor. As nossas escolhas, elas podem ser falhas. As nossas escolhas podem ser equivocadas, mas as escolhas de Jesus são sempre, sempre perfeitas. Hoje, mostra aí a nossa setinha. Nós vamos refletir sobre a escolha de Pedro. E analisar a escolha de Pedro, meus amados irmãos, é analisar a perspectiva de diversas escolhas que Pedro fez, que estão registradas na palavra de Deus. Eu vou dar ênfase nesta manhã, por motivo de tempo e foco, em 3 escolhas que o apóstolo Pedro fez. A primeira escolha de Pedro foi a seguinte, vai aparecer aí para você. Pode mostrar. A primeira escolha de Pedro foi seguir a Jesus. Isso está registrado em Lucas 5, está registrado em outros evangelhos, mas eu trouxe o de Lucas. Quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão Pedro. Jesus então disse a Pedro: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Seguir a Jesus não é uma decisão difícil de ser tomada quando você presencia o seu poder, quando você presencia a sua glória. E principalmente quando essa manifestação do poder e da glória de Jesus traz um benefício pessoal para você. É isso que está acontecendo aqui.
quando Pedro decide seguir a Jesus diante do chamado de Jesus, nem Pedro, nem Tiago, nem João, que também aparece aí na história, que viriam a se tornar os 3 principais discípulos de Jesus, nenhum deles entendiam exatamente a decisão que eles estavam tomando. Eles não entendiam o que significava seguir a Jesus. Eles tinham visto uma pesca maravilhosa, um homem diferente, e não era um homem qualquer, era um rabi. Era um rabino, era um mestre. Jesus era um mestre da lei. E eles sabiam que esses mestres, eles só chamavam alguém para ser discípulo quando este alguém era muito bom, eram os melhores alunos. E Pedro, Tiago e João, nosso foco é Pedro, mas aqui estão os 3. Uma coisa eles têm certeza, nós não somos os melhores alunos. Porque se eles fossem os melhores alunos, eles não seriam pescadores. Não que ser pescador fosse um problema. Mas os melhores alunos, eles não se envolviam em outras profissões. Eles eram dedicados ao estudo, se preparando para se tornarem mestres da lei. E eles tinham sempre um mestre. Por isso que o termo era comum naquele tempo entre os judeus. Era o mestre e os seus discípulos. O chamado que Jesus faz para Pedro era um chamado típico de um rabino, de um mestre, chamando o melhor aluno da classe para ser o seu seguidor, para ser o seu discípulo. Perceba, Pedro está avaliando a decisão, a escolha dele de seguir Jesus, sob a perspectiva dos benefícios que ele teria. Como se não bastasse isso, eles foram impactados por um milagre. O texto bíblico, na tradução para o português, diz que eles ficaram perplexos. Foi algo muito impactante. Agora, uma coisa é você ser um pescador e você presenciar Deus curando o câncer de uma pessoa. Outra coisa é você ser médico, oncologista e presenciar Deus curando o câncer de uma pessoa. O milagre que Deus executa naquele dia era um milagre relacionado ao negócio de Pedro, ao ramo de negócio deles. E eles falaram também sobre essa perspectiva, certamente eles pensaram, opa, eu vou ter benefícios em seguir este homem. Mas eles não tinham entendido que essa escolha por Jesus envolvia compromisso. E compromisso com alguém, em qualquer tipo de relacionamento, significa ter que carregar algumas cruzes. Significa ter que passar por algumas situações que você vai ter que fazer coisas que não é o que você quer fazer. Isso vale para todos os relacionamentos, namoro, noivado, casamento, filhos, relacionamento de pais, relacionamento de filhos, amigos. Isso vale para o nosso relacionamento com Jesus também. Você quer se relacionar com alguém, não vai dar para você ser egoísta e tudo ser do jeito que você quer. Talvez eles não tivessem dado conta disso naquele momento. O curioso é que quando nós pensamos nas nossas vidas e na Páscoa, o tema da série é a Páscoa e as nossas escolhas. E a gente está olhando a escolha de Pedro aqui hoje. Há algo semelhante ao que está acontecendo com Pedro aqui, acontece conosco também. Quem está nas redes sociais, nas últimas horas, nos últimos dias, isso ficou muito evidente. Como muitas pessoas não entendem o significado, não entendem o impacto do que aconteceu naquela semana em Jerusalém, mas ainda assim elas desejam Feliz Páscoa. Desejam Feliz Páscoa sem mencionar Jesus. Tem uma pessoa cristã, uma pessoa querida, eu tenho certeza que ela é discípulo de Jesus, não é da nossa cidade. Ela me mandou uma mensagem ontem assim, feliz feriado, pastor. Aí eu fiquei esperando, né, que ela ia mandar um texto bíblico. Não, ficou só nisso, feliz feriado.
Claro, seria indelicado da minha parte corrigi-la. Eu só respondi, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Porque a Páscoa significa nós renascermos. Se você não associar isso a Jesus, a Páscoa perde o significado, porque nós não somos capazes de renascermos se Ele não tivesse morrido na cruz e ressuscitado hoje, no domingo. São pessoas que escolhem, e eu quero que você entenda o seguinte, eu não estou criticando essas pessoas, elas não fazem por mal, tá? Eu não estou aqui falando, apontando o dedo, tá vendo como as pessoas são? Não, as pessoas não fazem por mal. Na verdade, elas até têm uma boa intenção no coração. O problema é que elas não foram ensinadas sobre o que significa a Páscoa, o que significa aqueles acontecimentos nas nossas vidas. Elas pensam na Páscoa pensando em Jesus, pensando lá no primeiro século, quando isso tudo aconteceu, mas não conseguem fazer uma conexão desses fatos, desses acontecimentos com a minha vida, com as nossas vidas hoje. Então, essas pessoas acabam escolhendo seguir, não Jesus, mas seguir as celebrações da Páscoa. Porque as celebrações da Páscoa é algo, eu usei plural, agora eu vou usar singular, é algo bom. Mas as pessoas não entendem direito. Exatamente como Pedro não entendia exatamente o que significa ele aceitar, ele escolher seguir a Jesus. Mas Pedro faz uma segunda escolha. E a segunda escolha de Pedro vai aparecer para você junto com o texto bíblico. Pedro escolhe trair Jesus. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui antes de nós entrarmos nesse segundo ponto exatamente. Quando nós falamos que Pedro, na primeira escolha, ele escolhe seguir Jesus, nós estamos, na verdade, falando de uma escolha que foi baseada em um convite de Jesus, um chamado de Jesus. Nós lemos o texto. Jesus chama. E aí Pedro responde, escolhendo seguir Jesus. Mas é Jesus quem chama Pedro para ser discípulo. O que Pedro faz é responder este chamado. É nesse aspecto que está a escolha de Jesus, pela graça, pela minha vida, pela sua vida. Jesus nos escolheu por amor a Pedro, por amor ao Marcelo, por amor a você. Agora, por que eu dei essa ênfase entrando nesse segundo ponto agora? É muito curioso que apesar de ter sido uma iniciativa de Jesus, a escolha de Pedro, parece que Pedro começou a se sentir. Vocês conhecem essa expressão, sabem o que eu estou falando, né? Fulano se sente, fulano está se sentindo. Sendo que a escolha nem tinha sido dele, foi um convite de Jesus. Ele se sentiu por fazer parte dessa escolha divina. E olha o que aparece aí em João 13, que está na tela para você. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, está falando com Jesus aqui, para onde vais? Para onde você vai? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Perceba como a palavra seguir continua no contexto. Só isso está falando, para onde eu vou agora, vocês só vão mais tarde. Aí Pedro continua perguntando, Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. Você falaria isso, não vou nem colocar Jesus na parada, você falaria isso para qualquer outra pessoa? Mas falar de todo o coração mesmo, não é boca para fora.
eu daria a minha vida por você. Não é Jesus falando para Pedro, é Pedro falando para Jesus. Não confunda as pessoas aqui. O sujeito da frase é Pedro. Eu daria a minha vida por ti, Jesus. Aí Jesus responde, você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Vamos parar aqui um pouquinho. A Páscoa é momento oportuno para nós refletirmos sobre o nosso chamado. O chamado que Jesus nos deu de seguirmos a Ele. E meus amados irmãos, se tem uma coisa marcante no chamado de Jesus, é que Ele nos chama para nós sermos humildes. Nós não merecemos o que Jesus fez naquela cruz. O chamado de Jesus é um chamado para a humildade. E uma coisa curiosa em ser humano, em sermos humanos, é que a gente pensa que nós entendemos muito sobre nós mesmos. Nós até fizemos uma série recentemente, né? Eu sei o que é melhor para a minha vida. A gente descobriu que a gente não sabe coisa nenhuma. É Deus que sabe. Baseado na história de Jonas. Mas o ponto é, nós pensamos que sabemos muito bem como nós somos e o que nós devemos fazer. Mas quem nos conhece melhor do que nós mesmos é o Senhor. Então Pedro fala o seguinte, por que eu não posso seguir agora? Eu daria a minha vida por ti. E Jesus o contraria. Jesus fala, não, você vai me negar. E Pedro fica revoltado com essa afirmação aqui. O que acontece depois? Você que conhece a história. Acontece exatamente o que Jesus disse que aconteceria. Por quê? Porque Jesus me conhece melhor do que eu mesmo. Olha o texto. Agora a gente dá um salto lá para João 18. Eu vou ler alguns versos. Simão Pedro e outro discípulo que estavam seguindo Jesus. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Aqui é João, tá? Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Jesus está sendo condenado. Este é o momento. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro, ela deu aquela olhadinha assim para Pedro, aquela cara de Galileu de Pedro, fala, vem cá, você não é um dos discípulos deste homem que está sendo condenado aí? Ele respondeu, não sou. Pode mostrar o resto do texto. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecer. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo. Então a cena é o seguinte, Jesus está sendo julgado lá dentro, Pedro não está lá na área externa, mas ele está numa área externa mais ali dentro, ali próximo do Sinédrio. Então fazia frio, as pessoas que estavam ali se juntaram em volta de uma fogueira e o Pedrão foi lá e cruzou o braço dele lá e ficou lá também se aquecendo no frio. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe, você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, uma informação curiosa, né? É Malco. Quando foram prender Jesus no Getsêmani, o Pedro, com aquele espírito dele, sacou a espada e ele queria rachar a cabeça de Malco no meio, mas ele errou, ele acertou a orelha, provavelmente. E arrancou a orelha dele com a espada. E Jesus fala para Pedro, Pedro, não, nós não vamos usar a espada, não é esse o propósito. Jesus vai lá e faz mais um milagre. A orelha decepada de Malco volta ao lugar como se nada tivesse acontecido.
Imagina um parente de Malco ao identificar Pedro ali. É isso que está acontecendo aqui. Esse parente de Malco insistiu. Por isso que João descreve aqui que ele insistiu. Espera aí, eu vou pegar esse sujeito. Eu não o vi com ele no Olival, lá no Monte das Oliveiras, lá. Mais uma vez Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. Eu contei com esses detalhes para você perceber que não foi assim. Pedro negou, não tinha emoção, não tinha sentimento nenhum ali, ele simplesmente negou. Era um parente de Malco que tinha feito a última pergunta. Naquela hora ele nem lembrou de Jesus, o que ele tinha falado, o que ele tinha prometido. Ele estava preocupado com a situação. Igual a gente, preocupado com as situações, com os problemas, com as coisas que nós temos que resolver no dia a dia e esquecemos do nosso compromisso com Jesus. Pedro se esqueceu. O que eu quero dizer para você é que esta segunda escolha de Pedro, a negação de Pedro, foi na verdade uma traição. Porque isso fica claro, negação é um termo brando. Ah, Pedro negou. Não, Pedro traiu, é um termo mais forte. Porque a gente costuma associar esse termo com Judas. Porque Pedro, essa foi a sensação que Pedro teve. E eu não trouxe aqui, mas você conhece, ou pode reler depois. A sensação de Pedro, o que acontece? Um outro evangelista, ele relata que na hora que Pedro nega, de alguma forma, ele estava em algum lugar que ele conseguia ver Jesus. E ele olhou para Jesus, e Jesus olhou para ele a hora que ele negou pela terceira vez. Coloque-se no lugar de Pedro. Você foi chamado para ser um dos 12. Você tinha dito para Jesus, eu dou minha vida por ti. Eu vou aonde o Senhor for, eu consigo. Eu sou melhor que os 11. Eu já percebi que o Senhor me chamou de forma especial. Eu sou o Pedrão. E agora ele ouve o galo cantar. Ao nascer daquele dia, o galo canta. Os acontecimentos do Getsêmani e do julgamento aconteceram na madrugada de quinta para sexta. Aqui o dia está amanhecendo na sexta-feira. O galo canta. A madrugada tinha sido tensa. Aqui cabe uma consideração para nós. Presta atenção. Tanto Judas quanto Pedro, até este momento, eles fazem as mesmas escolhas. Seguir a Jesus. Judas era um dos 12. Trair a Jesus. Judas traiu. Pedro traiu. Tem mais uma curiosidade. Os dois se arrependeram. Porque nós temos o relato que Judas sentiu remorso. Que na língua portuguesa, se você procurar num dicionário, você vai ver que é sinônimo também de arrependimento. Nós podemos associar com arrependimento. Os dois se arrependem. A pergunta que fica é, o que então diferencia Pedro de Judas? Se fosse uma escola dominical e eu lançasse essa pergunta para você, você ia levantar a mão e ia responder o quê? O que diferencia Pedro de Judas ou Judas de Pedro? É a terceira escolha que Pedro faz. Pedro escolhe se comprometer com Jesus. E antes de ler o texto, eu quero destacar para você que compromisso envolve 3 coisinhas. Arrependimento, é o que nós estamos falando. Judas teve, Pedro também teve. Mas compromisso, além do arrependimento, envolve perdão. Não adianta eu estar arrependido de algo que eu fiz para o Oscarlino, mas o Oscarlino não me perdoa. Não adianta, não vai ter como a gente continuar com uma relação de compromisso.
para a gente ter um compromisso, para a gente restabelecer a nossa união como amigos. Ele precisa me perdoar. Compromisso envolve arrependimento, envolve perdão. Nessa história, Jesus perdoa. Jesus sempre está disposto a perdoar quem está com o coração arrependido, não só da boca para fora. E a terceira característica que o compromisso, se comprometer, que aparece lá, envolve, é seguir uma nova vida, seguir um novo caminho. Então eu vou estabelecer vou dar o exemplo de novo do Oscarlino. Um compromisso com o Oscarlino. Joia, eu estou arrependido porque eu magoei ele. Ele me perdoou. E agora eu estabeleço um compromisso e falo, Oscarlino, daqui para frente tudo será diferente. Vamos seguir uma nova vida. Joia, o compromisso está refeito. Jesus, já ressurreto, ele aparece aos discípulos. Espera aí. Jesus já ressurreto aparece aos discípulos. Eles estão fazendo uma pesca. E eles comem uns peixes juntos. E Jesus aproveita esta oportunidade, já depois do domingo que nós celebramos hoje. Ele ressurreto. E ele diz o seguinte, o texto bíblico diz o seguinte: depois de comerem, Jesus pergunta a Simão Pedro. Perceba que no texto anterior era Simão Pedro quem perguntava para Jesus. Agora Jesus pergunta para Simão Pedro. Isso é enfático. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, então pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou para Simão, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Aí o evangelista João explica, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E aí, depois que ele dá essa explicação, ele continua relatando o que aconteceu. E então lhe disse, Jesus, disse o quê? Siga. Qual tinha sido a primeira fala de Jesus para Pedro? Segue-me ou siga-me. E agora Jesus, nessa reconciliação de Pedro, pela graça, ele de novo volta ao ponto. Siga-me. Nós estamos diante da reconciliação de Pedro. Pedro escolhe 3 coisas aqui que envolvem se comprometer a Jesus. Ele escolhe amar Jesus. Amor é uma escolha, não é um sentimento, simplesmente. Em todas as relações humanas e com Deus. Ele escolhe seguir a Jesus, aqui no sentido de um recomeço, uma nova fase. E ele escolhe alimentar as ovelhas do Senhor. Mais uma vez, quero ressaltar para vocês. Assim como aconteceu da primeira vez, o que está acontecendo aqui agora é, Jesus é quem está indo ao encontro de Pedro. A iniciativa nunca é de Pedro. A iniciativa nunca é do Marcelo, porque nós somos pecadores. A iniciativa é de Jesus,
E a Páscoa nos lembra isso. E olha que curioso, Pedro estava nesse texto aí, antes de Jesus aparecer, ele estava pescando. O que significa que depois de Pedro ter traído Jesus, Jesus morre. Pedro retorna às suas atividades comuns que ele era, pescador de peixes. Jesus tinha chamado ele para deixar de ser pescador de peixes e se tornar pescador de homens. Mas ao trair Jesus, ele se sente terrivelmente indigno de ser um seguidor de Jesus. E ele chega à conclusão, porque Jesus não fala isso para ele, que ele não é mais um discípulo. O que eu sou então? Um pescador de peixes. O que eu vou fazer? Vou voltar para o mar, vou pescar. E quem vai lá na pescaria se encontrar com ele? Jesus. Para perguntar o que para ele? Você me ama? Então volta a ser pescador de homens. Você me ama? Cuida dos meus discípulos. Você me ama? Largue esse barco e esses peixes e siga-me de novo. Às vezes algumas pessoas acham difícil ser discípulo de Jesus, comparando com os apóstolos e os discípulos que estavam com Jesus de carne e osso. Naquela época era fácil ser discípulo, porque Jesus estava ali do lado deles, comendo com eles, dormindo com eles. O tempo... Tá, só que esse segundo siga-me de Jesus já é ressurreto. É exatamente o siga-me que Jesus nos faz o convite nos tempos atuais. Pedro achava, isso é por certo, Pedro achava que Jesus jamais o perdoaria. Pedro havia abandonado o seu chamado. Pedro achava que ele não servia mais para ser discípulo. Mas a graça de Jesus é surpreendente. E eu não sei detalhes da sua história, o que você fez, o momento atual que você está vivendo. O que eu sei é que Jesus está interessado no seu coração, como ele estava interessado no coração de Pedro. Em outras palavras, a pergunta de Jesus para Pedro nada mais é do que: Pedro, você me ama acima de qualquer outra coisa? A pergunta que Jesus faz para o Marcelo, e para você nesta manhã de domingo da ressurreição é: tu me amas acima de qualquer outra coisa? O que você responderia para Jesus? E olha que curioso. Não é coincidência, é proposital. Jesus faz Pedro responder que o amava quantas vezes? Porque ele havia negado Jesus quantas vezes? 3. É claro que não é coincidência. A graça de Jesus é surpreendente. Agora, é curioso que, mesmo num texto de reconciliação, olhem para o texto, Jesus alerta Pedro que não seria fácil. E às vezes a gente esquece disso. Ele fala que Pedro teria que fazer algumas coisas que ele não desejaria. A tradição da história da igreja relata, o texto bíblico fala, o modo como ele iria morrer. A gente não tem o relato bíblico, mas a tradição da igreja conta que Pedro foi crucificado com a cruz invertida. E para um sujeito ser crucificado, seja com a cruz em pé ou com a cruz invertida, ele tem que exatamente ir para um lugar que ele não deseja ir, outra pessoa o vestirá e ele vai estender as mãos. É o que está acontecendo aqui. A Páscoa nos lembra de um Deus que, por amor, nos escolhe. Nós estamos terminando essa série. E ao refletir sobre a
Páscoa e as nossas escolhas, eu incluí a nossa escolha ali embaixo. Ó. Nós já vimos a escolha de Judas, a escolha de Pilatos, a escolha de Pedro. Ao lembrarmos da nossa escolha, nós temos que lembrar que as nossas escolhas podem ser, sim, equivocadas. Porque nós somos falhos. Mas eu não olho para mim. E eu olho para esse Deus que vem ao meu encontro. A mensagem da Páscoa me lembra disso. E aí eu confio que as escolhas que Ele faz são sempre as melhores escolhas para a minha vida. E Ele escolheu a cruz. Por quê? Ou por quem? Por mim e por você. A cruz é maior do que as nossas escolhas. Já não importa mais a escolha de Judas, a escolha de Pilatos, a escolha de Pedro ou a nossa escolha. O que importa é a cruz. Que simboliza não um Cristo morto, mas simboliza um Cristo que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Você também tem acesso a esta graça. Você que está aqui nesta manhã de Páscoa, na Igreja Presbiteriana do Jardim América, você que está ouvindo esse áudio, não sei quando, não sei onde, você também tem acesso a essa graça. A graça que alcançou a vida de Pedro, ela está disponível para você. Ela é da parte de Deus. Ela é obra do Espírito Santo. É Deus quem nos justifica. É Deus quem nos regenera. Porque nós morremos com Cristo. E nós fomos ressuscitados com Cristo, como diz Paulo. Veja comigo. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas vivendo, Ele vive para Deus. Tá, e o que isso tem a ver comigo e com você? Paulo explica aqui em Romanos 6. Da mesma forma, vocês que são discípulos, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Por que nós estávamos mortos? Por causa do pecado. A palavra de Deus diz que nós nascemos em pecado. Que todos nós somos pecadores. O pecado ele é hereditário. Ele aconteceu com os nossos primeiros pais e atingiu toda a humanidade. Nós somos humanos, nós nascemos pecadores. É isso que a Bíblia diz. Como se não bastasse disso, eu gosto de pecar. Então eu opto por pecar. Eu tenho duas opções na minha tarde de domingo. Uma não envolve pecado. A outra envolve um pecadinho. Essa vai me chamar mais atenção. Ser humano é ser pecador. Essa é uma péssima notícia. Além disso, por causa do pecado, nós conhecemos a morte. Conhecemos 3 tipos de morte. A morte física, porque eu vou envelhecendo, você vai envelhecendo, e chega uma hora, nosso coração para de bater. Mas a morte física não é a mais grave. Nós conhecemos também a morte espiritual. Porque Deus é um Deus reto. Deus é um Deus justo. E Ele tinha avisado, Ele tinha escrito uma lei, que se algo acontecesse, nós iríamos nos desconectar dEle. Iríamos conhecer a morte. Este algo aconteceu. E se Deus não cumprisse a sua palavra, Ele não seria Deus. Por isso Ele é um justo juiz. E aí nós morremos espiritualmente. Nós éramos vivos espiritualmente porque nós vivíamos literalmente, presencialmente com Deus. E então nós fomos expulsos dessa presença. E nós morremos eternamente também. Porque essa morte significa uma condenação eterna, que só é resolvida nesta manhã de domingo, que nós celebramos hoje.
Mas eu ainda tenho uma terceira má notícia. As tuas obras não têm valor nenhum diante de Deus. Ah, mas eu não concordo. Não tem problema você não concordar. Eu não estou falando o que eu penso, eu estou falando o que Deus revela. Deus diz que eu posso ser a melhor pessoa do mundo, que eu posso doar dinheiro, que eu posso doar meu tempo, que eu posso ser o maior coordenador de ações filantrópicas no mundo. Ainda assim, isto não resolve o meu problema com Deus. Isso é o que nós chamamos de má notícia. Mas o que nós celebramos nesta manhã são boas notícias. Por amor, Deus enviou um substituto. Eu não poderia resolver o meu problema. Então Deus resolve enviar o seu próprio Filho. Ele nos ama tanto, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele nos ama tanto que, sabendo que nós estávamos perdidos e não tínhamos solução, Deus ficou quase que numa encruzilhada, porque Ele nos ama, mas Ele não poderia deixar de cumprir a sua lei, que dizia que nós deveríamos ser punidos. Mas Ele nos ama. O que Ele fez? Eu vou enviar meu Filho como um humano. E por Ele não ter pecado, Ele vai poder morrer pelo pecado de toda a humanidade. Ele é o substituto, Jesus Cristo. Ele é Deus e Ele é homem. E essa obra toda acontece quando? Na cruz. Perceberam por que eu já afirmei umas 3 vezes durante esse culto que o que nós celebramos esta semana, e tudo culmina no domingo da ressurreição, é o momento mais importante da história da humanidade? É quando o nosso maior problema, um problema eterno, é resolvido. Na cruz, os nossos pecados são atribuídos a Jesus. Na cruz, Jesus é punido no nosso lugar. Quando você vê uma imagem de Jesus ensanguentado, é para você se imaginar naquela cruz, porque era essa a sua condenação, e eterna. E a cruz nos lembra que Ele ressuscitou. Tudo isso para nos oferecer essas são as boas novas, tudo isso para nos oferecer um convite, um presente de Deus. Ah, se as minhas obras não resolvem o meu problema, então o que eu tenho que fazer para ter acesso a essa graça de Deus? Pois é graça. Você não tem que fazer nada, a não ser crer. Crer que Ele fez isso tudo por você. Eu acho lindinhos os coelhinhos da Páscoa. Eu adoro ovos de chocolate. E nem sou contra, mesmo cristãos, cultivarem esse tipo de hábito cultural nosso. Mas o que eu tenho que lembrar na Páscoa, vocês sabem disso, é esse convite. Apenas crer. Apenas ter fé, apenas confiar que Deus já fez todas as coisas. Quero concluir dizendo que Pedro nunca foi perfeito. Pedro, o apóstolo, vocês sabem, ele nunca foi perfeito. Ele vacilou na sua fé. Lembra quando Jesus chamou ele para andar sobre o mar? Ele começou. Eu sou o cara. Mas ele vacilou na sua fé e literalmente afundou. Como nós vimos hoje, Pedro vacilou ao se achar melhor do que outros discípulos. Ele não foi humilde. Pedro vacilou ao trair, ao negar Jesus. E mesmo depois desses acontecimentos da reconciliação de Pedro, Pedro vai vacilar de novo depois, achando que a salvação era só para os judeus. É aquele contexto de Atos 10 que nós lemos durante o culto. Aí precisa aparecer Cornélio, ele precisa ter um sonho para Deus mostrar para ele que o evangelho é para toda criatura. Seja gentil, seja judeu, seja brasileiro, seja barbarense, americanense, é isso? Americanense, isso. Seja quem for. Mas Deus mostrou a Pedro que a mensagem das boas novas e a graça dele sempre vai prevalecer.
Por que eu estou falando isso? Na nossa aplicação final, só para te dizer uma coisa. Assim como Pedro, nós podemos vacilar de vez em quando. Porque nós somos pecadores. O pecado ainda habita em mim. Mas eu posso amadurecer cada vez mais. Eu posso cada vez mais perceber a graça de Deus na minha vida. E o domingo de Páscoa, este que nós estamos celebrando hoje, dia 16 de abril de 2017, nos lembra renascimento, nos lembra ressurreição e nos lembra compromisso. Aproveite essa oportunidade. Renove a sua confiança, a sua esperança no Senhor. Vai aparecer aí o nosso tema da série, que nós estamos fechando agora. A Páscoa e as nossas escolhas. Não seja como Judas. Um arrependimento que não te leva à vida, mas te leva à morte. Não haja como Pilatos, que admirava Jesus, mas não teve a coragem de assumir um compromisso com ele. Lembre-se da graça de Deus sobre a vida de Pedro, apesar dos erros de Pedro. É essa mesma graça que está sendo oferecida, apresentada a você, nessa manhã gloriosa. Por isso nós vamos cantar um cântico de agradecimento. Um cântico que diz, por tudo que Ele fez, o que nos lembra da Páscoa, por tudo que Ele ainda vai fazer, por suas promessas, por nos libertar, por nos salvar, por ter morrido em nosso lugar, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos. Vamos ficar em pé e vamos louvar a Deus com esta canção.